Muito bem, pessoal, chegando com mais um corte do Palmeiras aqui para vocês. Estou trazendo dois trechos bem legais aqui para vocês, um do Jogo Aberto e um da ESPN Brasil, trazendo todas as informações do Palmeiras, também falando sobre o Vitor Roque aí, que está pronto para jogar no time titular do Verdão e trazendo todos os detalhes dessa partida de segunda-feira, galera. Mas antes de conferir esse vídeo, eu peço para vocês, verifica se está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Agora, a Gabi Guimarães está lá no Palmeiras, acompanhando esta sexta-feira a movimentação da equipe do Abel Ferreira, que está reclusa, preparada, concentrada para enfrentar o São Paulo na segunda-feira, jogo decisivo do Campeonato Paulista. Gabi, que pena, né, que além de uma grande decisão, de um confronto tão tradicional, um clássico, o Palmeiras tenha que ficar cara a cara com uma situação tão constrangedora, vendo um atleta seu, mais de um inclusive, sofrer esse tipo de racismo, de ofensa. E não é a primeira vez e provavelmente não será a última. Para você, boa tarde, Gabi. Oi, Rê, ótima tarde você também, para todos que estão ligados com a gente. Pois é, eu queria trazer aqui só as boas notícias, já falarei delas, mas antes dizer que jogadores do profissional se manifestaram em solidariedade ao que o Luigi passou, entre eles o Marcos Rocha, demonstrando apoio a um jogador que já é considerado profissional, mas está emprestado ao Sub-20 nesse momento e teve que passar a ser vítima de mais um ato de racismo. O Palmeiras também se manifestou dizendo que vai tomar as devidas providências para que todos os culpados em todas as instâncias sejam punidos. Bom, o futebol, como a gente quer, é com um sorriso no rosto e também com boas notícias, não é? Nesse momento está rolando aqui na Academia de Futebol um treino que começou às 10 horas da manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, tem um jogador que vai tomar um banho, vai ficar no jeito e vai ser apresentado oficialmente, mas eu não vou falar quem é ele não. Eu vou deixar a torcida mostrar para vocês quem é... Vitor Roque! Vitor Roque! Pois é, o pessoal tá animado aqui, tá em choque. Vitor Roque, todo mundo quer saber dele. Ele que veio do Betis, foi o 7º reforço, aliás, o 6º reforço do Palmeiras nessa janela. Vai falar primeiramente aqui com a imprensa a partir de 1h da tarde e tem chance de aparecer entre os titulares no jogo de segunda-feira contra o São Paulo, quem sabe na vaga do Flaco Lopes. Como eu disse, 6º reforço. O 7º, também muito aguardado por essa torcida aqui, é o Lucas Evangelista, jogador do Bragantino. O Palmeiras tem feito testes com eles, mas houve uma pequena alteração em um dos exames clínicos. Não há muita preocupação nesse momento. O Palmeiras está otimista na possibilidade de fazer mais exames e poder contar com esse atleta. Lembrando que vai rolar uma troca entre o Fabinho, volante do Palmeiras, e o Lucas Evangelista do Bragantino, quem sabe vindo aqui para o Verdão. Essa não é a única boa notícia não, até porque a semana foi marcada pela convocação dele. Estevão vai vestir mais uma vez a camisa verde e amarela, vai representar o Brasil nos jogos contra a Colômbia e contra a Argentina. Mas nesse clima positivo, é assim que a gente tem que ser, são essas notícias que a gente quer trazer na reportagem do Thiago Fagnani. Renata. Uma notícia pra você. Tá malhando? Mais uma convocação. Parabéns. Sério? Mais um? Parabéns. Obrigado, irmão. Parabéns. Verde branco ou verde amarelo? As duas coisas. Foi convocado, viu? Me deu aqui. Foi convocado? Caraca. Novamente, Estevão, a cria da academia, vai defender a seleção brasileira. Cara, um sentimento de muita alegria estar mais uma vez sabendo que meu trabalho aqui no Palmeiras está sendo valorizado, de estar sendo convocado para a seleção brasileira. Motivo de muito orgulho para mim, para minha família, que é um sonho de criança e espero dar meu máximo lá. Já falou também como se estivesse em uma entrevista coletiva com a camisa amarelinha antes dos jogos contra a Colômbia e a Argentina. Sabemos da capacidade que a gente tem coletiva, então, se Deus quiser, vamos sair com 2 resultados positivos e em busca da classificação para a Copa do Mundo. E esta convocação tem um gostinho pra lá de especial para Estevão, já que pela primeira vez vai poder atuar ao lado do ídolo Neymar. Ele é um ídolo, é um cara que é uma referência para mim desde que eu era pequeno, então tá junto com ele, tá junto com vários outros hoje que estão despontando no futebol mundial, acho que vai ser um motivo de muita alegria para mim e vou tentar aprender ao máximo coisas lá. E nada melhor do que uma convocação às vésperas de um clássico decisivo, porém
o foco tem que ser o rival. Bem, sabemos que a equipe do São Paulo é uma equipe bem qualificada, mas a gente está no nosso estádio, a gente está do lado da nossa torcida, do apoio deles, e vai ser fundamental ter eles com a gente, porque quando a gente está conectado com eles, igual o último jogo, a gente joga por eles, a gente joga pela alegria deles e espero dar bons resultados para eles dentro de campo. O jovem lembrou a partida contra o São Bernardo pelas quartas de final. Na verdade, é impossível esquecer, né, Estevão? Pôs no chão, dominou, girou, bateu! Lindo, 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 lindo! Golaço do Estevão! Ele foi o principal personagem na classificação alviverde à semifinal. Nesta partida, o Palmeiras mostrou que as dificuldades da primeira fase podem ter ficado para trás. Esta semana, cheia para trabalhar, está dando a Gustavo Gomes e Piquerez o tempo necessário para finalizarem suas recuperações. Os dois ainda estão na transição física, mas trabalharam com o elenco novamente e a evolução é muito boa. E Vitor Roque fez o seu segundo treino seguido e tem chances de aparecer no Choque Rei. Uma dupla ali com o Estevão seria uma boa, hein? Claro, pra gente é um motivo de muita alegria estar recebendo um craque como o Vitor Roque aqui dentro do nosso elenco. O nosso elenco é muito bom, elenco trabalhador, e ele está sendo muito bem recebido aqui. Bem, a gente conversou antes e falei que era uma alegria mesmo jogar do lado dele e espero que se concretize e que a gente venha dar muitas alegrias para a torcida palmeirense. O Allianz Parque terá capacidade máxima, já que o jogo é segunda-feira e estará prontinho após o show que receberá no sábado. Reforços de fora, de dentro do elenco e um convocado pela seleção. O Palmeiras vai ganhando corpo para um jogo grande, decisivo e que não admite erros. Que decisão é essa entre Palmeiras e São Paulo? Assunto para o nosso debate na sequência agora. Para vocês, abraço a todos em casa. Aqui no Palmeiras seria um clima também festivo, um clima alegre com a apresentação da maior contratação da história do futebol brasileiro. Hoje será apresentado o Vitor Roque, mas não é o clima que a gente encontra aqui na Academia de Futebol depois do ato racista que aconteceu no jogo da Libertadores Sub-20 com o jogador da base do Palmeiras, o Luigi. Muitos jogadores do Palmeiras demonstrando apoio, inclusive o capitão paraguaio, o Gustavo Gomes. Sobre o time, o Vitor Roque já está treinando, né? Ele já fez 2 treinos aqui na Academia de Futebol. Hoje será o terceiro, final de semana ele também vai treinar e está sendo preparado aos poucos para entrar na equipe. É bem provável que ele já comece jogando na partida semifinal contra o São Paulo, segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras deve ter outras novidades, com a volta inclusive do Gustavo Gomes e o Piquerez, os 2 jogadores que estavam machucados, contusões musculares, também estão treinando normalmente e ficam à disposição do técnico Abel Ferreira. Mas o clima por aqui, como eu disse, depois do que aconteceu nesta quinta-feira, hoje realmente é um clima de revolta e apoio ao jogador palmeirense. O Palmeiras já divulgou nota de repúdio e também declarando que vai até as últimas instâncias para que os envolvidos nesse ato racista sejam punidos exemplarmente, e também os jogadores manifestando esse apoio ao Luigi, que treina no dia a dia com os jogadores do Palmeiras aqui. Ele está no profissional desde o ano passado. Por isso, além da entrevista do Vitor Roque, hoje teremos também a entrevista da presidente do Palmeiras aqui na Academia de Futebol, falando sobre esse assunto, e é o que a gente vai acompanhar a partir de 1h da tarde. A entrevista da Leila Pereira, a apresentação do Vitor Roque, depois a entrevista coletiva do jogador do Palmeiras, o novo atacante para a disputa desse Campeonato Paulista. Eu volto com vocês. Boa, Vinícius. E antes disso, aqui mesmo no Sport Center, tem dirigente importante do Palmeiras também participando do programa conosco sobre esse assunto. Mari. Falaremos muito sobre o Luigi, infelizmente sobre o que ele sofreu nessa última noite. Ainda em São Paulo, a gente já atualizou o outro lado, tá? O Edu Afonso chega agora. Bom, no Palmeiras o dia foi de alegria pela convocação do Estevão, né? O Estevão parece estar ali ganhando uma corrida, a gente pode dizer, contra o Endrick, é a 4ª convocação já do Estevão. Mas, além disso, o Palmeiras, claro, pensa no jogo de segunda-feira, semifinal, jogo único contra o São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista, é o nosso assunto agora.
Grande abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras prepara a estreia de Vitor Roque na semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo nesta próxima segunda-feira. O atacante já participou de 2 treinamentos aqui na academia de futebol, um treino de finalização, outro treino mais tático e aos poucos está sendo testado na equipe titular que vai tentar chegar à decisão do Campeonato Paulista. O Vitor Roque será apresentado oficialmente nesta sexta-feira, também aqui na Academia de Futebol. O atacante Estevão, convocado para a Seleção Brasileira para os jogos das eliminatórias contra Colômbia e Argentina, falou sobre esta parceria com o novo atacante palmeirense, o centroavante que a torcida tanto esperava. Claro, pra gente é um motivo de muita alegria estar recebendo um craque como o Vitor Roque aqui dentro do nosso elenco. O nosso elenco é muito bom, elenco trabalhador, e ele está sendo muito bem recebido aqui. Bem, a gente conversou antes e falei que era uma alegria mesmo jogar do lado dele e espero que se concretize e que a gente venha dar muitas alegrias para a torcida palmeirense. O Estevão também falou sobre a convocação para a Seleção Brasileira. Esta foi a 4ª convocação do Estevão, que tem 4 jogos defendendo o Brasil, mas é a primeira vez que ele vai defender a seleção com o Neymar. O Neymar também foi convocado e o Estevão falou sobre isso. Ele é um ídolo, é um cara que é uma referência para mim desde que eu era pequeno, então tá junto com ele, tá junto com vários outros hoje que estão despontando no futebol mundial, acho que vai ser um motivo de muita alegria para mim e vou tentar aprender ao máximo com eles lá. Outras novidades aqui no Palmeiras, as voltas de Gustavo Gomes e Piquerez. Os dois que estavam machucados, com contusões musculares, voltaram aos treinos nesta semana e ficam à disposição do técnico Abel Ferreira para a semifinal do Paulistão. Com isso, os únicos desfalques para o jogo contra o São Paulo, Bruno Rodrigues e o Paulinho, que ainda não estrearam em 2025, e o Maurício, que se recupera de uma cirurgia no ombro. Palmeiras tenta chegar à sua 6ª final consecutiva de Campeonato Paulista em busca do tetracampeonato inédito na história da competição. Edu Afonso, Vinícius Nicoletti com as informações de Palmeiras e São Paulo que se enfrentam na segunda-feira. Bom, por falar em Palmeiras, aconteceu na Libertadores Sub-20. O Palmeiras vencia por 3-0 e, de novo, cenas deprimentes, horrorosas de racismo. A gente se acostumou a ver, infelizmente, em competições internacionais, sim, mas aqui no Brasil também. O Palmeiras vencia por 3-0 o Cerro Porteño, no Paraguai, quando o Figueiredo começou a ser hostilizado ao ser substituído. Um torcedor chegou a imitar um macaco em direção ao jogador do Palmeiras com uma criança no colo. Aí o Luigi também foi alvo dos xingamentos, levou uma cusparada, a gente viu ali. A cena revoltou o Luigi e os seus companheiros. O atacante de 18 anos chorou muito no banco de reservas depois de ser alvo destes atos racistas. E na entrevista pós-jogo, o Luigi, mais uma vez, mostrou sua revolta e falou muito bem, externou sua revolta contra tudo isso. Parabéns pela vitória, consultar-te tus sensações depois deste triunfo. Sua sensação... Não. É sério isso? Vocês não vão perguntar sobre o ato de racismo? Não quiseram comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? Me fala, até quando a gente vai passar isso? O que fizeram comigo foi um crime, pô. Você não vai perguntar isso? Você vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? CBF, sei lá. Você não vai perguntar sobre isso? Não ia, né? Você não ia perguntar sobre isso. Mas o que fizeram foi um crime comigo, pô. A gente é formação. Aqui é formação, pô. A gente tá aprendendo aqui. Obrigado, Luigi. Que entrevista, hein, Elton? Ele demonstra toda a sua revolta, ao mesmo tempo passa uma mensagem muito forte, que tem que ser espalhada essa mensagem. Bom, primeiro é um desabafo de um cara de 18 anos. Falou para um monte de gente que tem aí muito mais idade, o dobro, o triplo de idade dele, que não tem essa consciência que ele tem, né? Até porque vive na pele, né? E só quem vive na pele sabe a dor que sente. Ele sofreu racismo, que não é crime no Paraguai, mas é no Brasil. Ele sofreu racismo no país mestiço, né? Um país que sofre discriminação também, né? De origem indígena e que
América do Sul afora, o paraguaio também sofre preconceito, não só por isso, e a gente sabe muito bem, inclusive de brasileiro. E isso também é levado em consideração. Mas ele deve ter sofrido racismo no Brasil para desabafar assim também, Edu, porque não é a primeira vez. Eu acho que é o desabafo realmente de alguém que já está cansado disso, né? E eu sempre trago isso para o nosso país, porque é um país tão racista quanto qualquer outro do mundo, né? Que a gente já tenha casos inúmeros de racismo. Só para ter uma ideia, o Conselho Nacional de Justiça, ano passado, registrou mais de 5 mil processos criminais relacionados a racismo. Isso foi o que foi registrado na Justiça. Imagina o que não acontece no dia a dia aqui no país, que o Luigi deve ter sofrido, que o Figueiredo deve ter sofrido também, estava ali. Um país que já massacrou um goleiro em final de Copa do Mundo. Um país que já tentou imputar no maior jogador da história que ele não era antirracista. Um país que há poucos dias, um colega nosso, que tem que fazer dupla, tripla jornada, levou um tiro nas costas em cima de uma moto, porque foi confundido com um bandido. Estou falando do Brasil, né? Um país que a imprensa, infelizmente, grande parte dela é despreparada para falar sobre o assunto. Quem falou ali não foi um brasileiro. Mas no Brasil a gente vê, muitas vezes, isso acontecer. Acho importante a solidariedade dos clubes, né? Muitos clubes se solidarizaram, ele precisa de solidariedade, mas não é o suficiente. Vamos ver o que a Conmebol vai fazer sobre isso, porque também não adianta falar que vai tomar medidas, e as medidas são faixas, hashtags, jogadores vestindo camisa, isso não muda. E eu garanto, Edu, eu quero estar errado, eu garanto que não mudará, porque caso de racismo é que nem um cadáver no asfalto em festa de carnaval. Ele fica lá no chão, muita gente vai olhar, vai se lamentar, vai se solidarizar, mas muita gente vai continuar a festa. E é assim que o futebol acontece no mundo, infelizmente. Minha solidariedade ao Luigi, eu sei muito bem o que ele está sentindo. Então é isso aí, né, pessoal? Segunda-feira tem Palmeiras e São Paulo pelo semifinal do Campeonato Paulista, né? O Verdão vai para cima, provavelmente Vitor Roque deve entrar aí no decorrer do jogo. Não acredito que ele vai vir como titular da partida. Ontem teve uma notícia boa também, o Estevão foi convocado para a seleção brasileira. Eu acredito que vai ser cada vez mais recorrente aí o Estevão presente na seleção, né, galera? Mas o Palmeiras ultimamente está revelando aí grandes jogadores. Tem o Endrick, que eu achei injusto não convocar, né? Porque é um jogador jovem com muito potencial, está nesse momento ficando no banco lá do Real Madrid, e quando entra tá conseguindo pelo menos ali fazer seu golzinho, fazer o mínimo ali para poder se destacar, né? Então eu achei um pouco estranho o Dorival não ter chamado o Endrick aí, né? Eu acho que mesmo ele no banco do Real Madrid é um jogador aí que deveria estar em preparação para a Copa do Mundo de 2026, né, galera? Mas não sei qual que é o pensamento do Dorival. Às vezes ele tá querendo contar com jogadores experientes para não dar nenhum tipo de zebra aí, também não ser demitido da seleção brasileira, né? A verdade é que no ataque o Brasil tem muitas opções muito boas aí, e acaba que fica um pouco complicada aí a concorrência da galera que tá começando no futebol, né? Mas o Estevão é um jogador que tá se destacando demais aí, né? Então não tinha como também não chamar ele, principalmente também o Neymar, né? O Neymar, independente se ele tá em boa fase, numa fase, não dá para ficar sem jogar, sem chamar o Neymar, que é um jogador que sempre aí pode tirar uma carta da manga aí e fazer completamente uma diferença num jogo decisivo, né, galera? Então, vou ficando por aqui, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, fui!